Nós te louvamos, Senhor, pela grande oportunidade que temos de estar juntos e de abrir a Tua Escritura, Senhor, de pensar na Tua Palavra de modo prático, relevante, atual. Nós entendemos, Senhor, que a Sagrada Escritura é o conselho de Deus para todos os assuntos da nossa vida, especialmente o assunto que nós vamos tratar hoje. Mas nós suplicamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude, que Ele abra a nossa mente, que Ele desperte e destampe os nossos ouvidos, que Ele abra os nossos olhos, que nós consigamos, ó Deus, com o Teu auxílio, compreender o ensino da Tua Palavra e sermos transformados para a Tua glória, para o Teu louvor. Ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, os irmãos sabem que nós temos um projeto na igreja de pregações expositivas, em que nós pegamos livros, passagens inteiras da Escritura e nós expomos versículo por versículo. Nesse ano nós vamos começar o livro de Romanos. É um livro, confesso para vocês que nos meus primeiros anos de ministério, um livro que eu olhei sempre com muito amor, com muito carinho, mas sempre achando Romanos muito maior do que eu. E eu não mudei essa visão, eu ainda continuo achando. Mas é um livro fundamental. Qualquer pessoa que compreendeu o livro de Romanos pode-se dizer que teve uma compreensão bem abrangente do que é a fé cristã. Mas nós não vamos começar Romanos hoje. O pastor ainda está se preparando nele. E eu quero, nos próximos 2 domingos, tratar de 2 assuntos que seriam 2 assuntos mais atuais, em que tem gerado preocupação em muitos pais, muita gente procurando para conversar, para orar sobre esse assunto. E também são assuntos que de vez em quando eu tenho sido chamado para falar em alguma reunião, associação, coisa do tipo. E eu acho que era oportuno a gente tratar a respeito desse tema. Então nosso tema já está aí, é o cristão e a universidade. E eu quero começar com a leitura de um verso bíblico, que está em Daniel capítulo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse livro. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Deixa esse texto aberto aí na sua Bíblia, nós vamos voltar a ele no meio da nossa exposição. Mas como eu disse, irmãos, o nosso objetivo hoje é falar sobre esse relacionamento do cristão com a universidade. Na nossa cultura é comum os pais comemorarem quando os filhos entram na universidade. Talvez essa frase que eu ouvi dos meus pais, você também tenha ouvido alguma vez. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho terras, eu não tenho carro para deixar para você. O único bem, o único patrimônio que eu tenho para te deixar são os estudos. Eu acho que quase todos nós já ouvimos essa frase alguma vez na vida. Quando os filhos entram na universidade, é comum os pais comemorarem, é comum os pais terem aquela sensação de que eles cumpriram mais uma etapa, mais um capítulo na formação de seus filhos. E muitas vezes, irmãos, esse senso de comemoração e de alegria que um pai, uma mãe tem quando seu filho entra na universidade, às vezes acaba por obscurecer o fato de que a universidade é um grande campo de batalha. É um grande campo de batalha. É um ambiente em que tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que o seu filho, sua filha recebeu, vai ser colocado em xeque. E infelizmente não são poucos que durante o período universitário têm abandonado a fé e os caminhos do Senhor.
Alguns de vocês que estão aqui são universitários, outros de vocês têm filhos na universidade, têm netos na universidade. Alguns de vocês têm filhos pequenos que ainda estão estudando os ensinos fundamentais e médio. Mas lembre-se que muito do que nós vamos falar hoje aqui, embrionariamente, já está no ensino fundamental, 1, 2, ensino médio. Mas eu escolhi falar da universidade porque eu acredito que é quando, justamente no ambiente universitário, que esses ensinos eles assumem a sua cara de fato, cai toda aquela máscara escondida e nós vemos de fato a realidade como ela representa. Então eu quero começar com algumas estatísticas para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Essa estatística é do Instituto Barna, nos Estados Unidos. O Instituto Barna, ele é um instituto muito sério, que ele trabalha com estatísticas entre os evangélicos. Então aí você tem uma pesquisa em que se retrata a situação dos jovens evangélicos americanos quando entram na universidade. Então, primeiro, 10% deles se tornam ateus ou agnósticos. 10%. Então, ateu, você sabe que é aquela negação direta da existência de Deus, e agnóstico é aquele sujeito que duvida que Deus existe. Pode ser que Deus exista, pode ser que Deus não exista. Como eu não tenho certeza, então eu vivo como se ele não existisse. Um agnóstico, colocado assim de uma forma bem grosseira, representa mais ou menos essa ideia. 40% deles deixam de frequentar a igreja, mas ainda se proclamam cristãos. Eles se tornam aquilo que chamamos de desigrejados. 20% deles assumem dificuldades em conciliar a fé com as demandas da sociedade. Isto é uma pessoa que continua na igreja, mas ele não consegue relacionar aquilo que ele crê com as suas atividades de pai, de mãe, de filho, de trabalhador. Ele não consegue ver conexão entre a fé cristã e as suas atividades diárias. Então é aquela pessoa que pode levar durante a semana inteira uma vida meio mundana, mas que todo domingo está na igreja, mas que a sua fé não afeta o que ele faz de segunda a sábado. É mais ou menos isso aí. E apenas 30% permanecem fiéis, tal qual estavam antes na universidade. Então, em outros termos, poderíamos dizer que a cada 10 universitários de uma igreja, apenas 3 permanecem firmes, fiéis, fervorosos, crendo nas mesmas coisas que sempre ouviram. Essa mesma pesquisa do Instituto Barna, ela também colocou a ideia de que boa parte do afastamento dos adolescentes e jovens da fé cristã começou na adolescência. Na adolescência eles começaram a ter um desligamento emocional da igreja, da fé cristã, da comunidade da fé, e a universidade simplesmente abriu as portas para que esse afastamento acabasse se desenrolando em outras atividades, em outras culturas, em outras formas de pensar. Então é interessante ver isso, que uma parte significante teve desligamento durante a vida de adolescente. Então isso significa que a universidade em si não afasta, mas ela apenas manifesta um afastamento que já havia começado quando o adolescente ainda estava na igreja. Irmãos, esses são dados dos Estados Unidos, e eu acredito que no Brasil não deve ser tão diferente. Felizmente nós não temos muitas estatísticas no Brasil. Eu consegui essa, que foi o perfil religioso da Universidade Mackenzie. Eles fizeram essa pesquisa com 2 pontos para mais e menos, num universo de 45 mil alunos, e eles chegaram a esses números aí. 4% deles presbiterianos, 13% evangélicos gerais, aí você inclui batista, metodista, todo tipo de igreja evangélica, 9% espíritas, 12% agnósticos e 8% são ateus. Então, se você somar ateus e agnósticos, você tem um número de 20% da vida acadêmica. Os evangélicos, se você juntar todos, dá 17%. Então você imagina o tamanho do desafio que é para um jovem cristão. Fora do ambiente universitário, nós temos os evangélicos chegando a mais de 40% da população. Na universidade eles são 20%. Os ateus fora da universidade, eles são cerca de 9% no Brasil inteiro.
mas dentro da universidade eles são quase 20. Então eu estou mostrando esses dados para mostrar para vocês, é um outro universo, é um outro mundo. Universidade não tem nada a ver com a vida que nós temos fora dela. 40% católicos e 1% e alguma coisa de judeus e budistas. Então, novamente, irmãos, isso aqui são números de uma universidade cristã. A Universidade Mackenzie é uma universidade presbiteriana. Agora vocês imaginam como seriam esses números dentro de uma universidade pública? Como é que seria? Então, a gente não tem números de universidade pública, infelizmente, mas isso aqui já dá para a gente uma noção daquilo que os nossos irmãos encontram quando entram no ambiente universitário. A segunda questão que eu quero levantar é essa: o que é que um cristão encontra quando ele vai para a universidade? E eu quero mostrar para vocês algumas ideias aqui. Eu espero assim, eu vou tentar ser o mais simples possível, eu não quero cansar vocês com filosofia, mas eu quero tentar mostrar para vocês como essas coisas elas estão presentes e elas formam mentalidade. Então a primeira coisa que um cristão jovem, quando entra na universidade, encontra, é o que nós chamamos de uma dicotomia na realidade. Eu coloquei o nome de Kant aqui porque foi um filósofo chamado Immanuel Kant, foi ele que pensou essa estrutura que se tornou praticamente a estrutura do conhecimento todo. Então, para o Kant, a realidade ela é dividida em duas partes. Na parte de cima você tem os valores, que seriam suas preferências pessoais, sentimentos, gostos, e esses valores eles são relativos, individuais, que incluem religião, moralidade e comportamento. Então tudo isso que Kant colocou no andar de cima, ele disse que isso é simplesmente o seu individual, é o seu conceito pessoal. Isso não tem nada a ver com ciência, isso não tem nada a ver com vida acadêmica. Isso é você individualmente, o que você acredita sobre certo e errado, o que você acredita sobre comportamento, o que você acredita sobre religião. Isso é individual, isso não tem nada a ver com vida acadêmica, com nada disso. E embaixo ele colocou o número dos fatos, onde tem as verdades testadas, provadas cientificamente, que para ele são as coisas racionais. Então quando você entra dentro da universidade, em palavras bem simples, qual é a primeira coisa que um aluno se depara? Com uma separação entre fé e conhecimento. Fé é aquilo que você é fora da universidade. Se você vai para a igreja, se você não vai, se você é crente, se você é ateu, isso é fora da universidade. Isso não tem nada a ver com o ambiente acadêmico. Isso aqui está no ambiente de cima. Universidade é isso aqui, ó. Universidade é teste, é ciência. Universidade é laboratório. Universidade é você testar verdades antes de considerá-las como científica e coisas do tipo. Então, para eles, tudo aquilo que é de comportamento, tudo aquilo que é de crença tem que ficar do portão da universidade para fora. Então pensa, você que tem filhos pequenos, que criou seus filhos na igreja, o que é que você ensinou para os seus filhos? Você ensinou para os seus filhos que fé e conhecimento andam juntos. Se você não ensinou isso, pelo menos a igreja, os professores da escola dominical da igreja da Pituba ensinaram. Eles ensinaram para os seus filhos que fé e conhecimento é como se fosse duas partes de um mesmo livro. Você imagina um livro rasgado? A ciência é uma parte desse livro. E você chega com a fé, que é a segunda parte do livro, e esse livro ele se conecta, e você pode ter uma leitura da realidade que seja abrangente. Você ensinou para o seu filho que existem certo e errado. Você ensinou que existem valores universais. Você disse que há certos comportamentos que são esperados de todas as pessoas, mesmo que elas não sejam da fé cristã. Tudo isso é colocado em xeque quando seu filho ou quando um cristão maduro entra na universidade. Fé é uma coisa, conhecimento é outra coisa. O que mais que eles encontram? Eles encontram isso aí que nós colocamos: naturalismo, materialismo e ateísmo. Como eu disse, eu não quero cansar muito vocês com definições, mas é importante a gente olhar um pouco disso. Então, o naturalismo é em oposição ao sobrenatural ou espiritual, a ideia ou crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Não existe nada além do mundo natural. Então,
Então, o naturalismo ele está presente dentro do ambiente acadêmico. Todo estudante vai ter essa ideia muito bem formada, que todas as explicações para todos os comportamentos, para tudo o que se crê, devem ser explicações naturais. Nada sobrenatural, nada espiritual. Tudo deve ser explicado através desse mundo. Esse mundo ele é regido por leis, por padrões de comportamento, e que se você for um bom cientista, você pode identificar quais elas são. O segundo é o materialismo, que sustenta que a única coisa da qual pode se afirmar a existência é a matéria, e que fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são resultado de interações materiais. A matéria é a única substância. Então tudo aquilo que nós falamos, irmãos, que são coisas da alma, eles vão dizer é matéria. Todos aqueles processos que nós chamamos de processos internos, processos espirituais, processos do mundo sobrenatural, para eles não existe. Tudo pode ser explicado materialmente através de causas e leis naturais. Então, meus irmãos, se não se crê que existe um Criador, o ser humano vai ter que buscar um referencial de existência. Quando nós olhamos para o mundo criado, nós chegamos a esse tipo de pergunta: de onde veio todas as coisas? Porque quando nós olhamos para o mundo, nós temos uma sensação de que esse mundo tem ordem, que ele é organizado, que ele tem leis que o sustentam, que se essas leis forem bagunçadas, vira tudo caos. De onde vem esse senso estético que nós percebemos ordem nesse mundo? Então, se você exclui Deus disso, você vai ter que chegar à conclusão de que o mundo se gerou, o mundo se autocriou. E essa tem sido a visão da ciência, pelo menos nos últimos 250 anos. Então, novamente, o que você passou a vida inteira ensinando e aprendendo? Que existe o sobrenatural, que o universo físico palpável, ele não explica todas as coisas. Há questões que são referentes à alma, a um mundo espiritual. Existem anjos, existem demônios, existe um Deus que se revelou, que criou tudo e que organiza esse mundo. Tudo isso é colocado em xeque. E o próprio ateísmo, que seria a negação direta de Deus. Em matéria de comportamento, quando alguém entra na universidade, ele tem contato com essas duas ideias aí: o relativismo e o niilismo. O niilismo é a doutrina filosófica cuja principal característica é a visão cética radical em relação às interpretações da realidade, que aniquila valores e convicções. Em outras palavras, irmãos, é a ausência completa de sentido na vida. Quem muito elaborou o pensamento nihilista no século XX foi um cara chamado Nietzsche. E ele defendeu essa ideia: a vida não tem sentido, o mundo não tem sentido, nada tem sentido, não existe certo, não existe errado, você faz o que você quiser, aquilo que te dá satisfação, aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá um pouco de prazer, faça, se realize, independente do que as pessoas vão achar, independente do que a sociedade vai dizer, faça o que você tiver vontade. O nihilista, ele defende isso, é a ausência completa de sentido. E quem vai para a universidade é bombardeado com isso. O Nietzsche, ele dizia que Deus precisa morrer para que surja o super-homem. E o super-homem é esse homem nihilista, que não vê sentido em nada, e que a única coisa que atribui algum tipo de significado na sua vida é ele satisfazer os seus desejos, seja ele quais forem. O relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm verdade absoluta ou validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com as diferenças na percepção e consideração. O relativismo reina no nosso mundo todo, mas especialmente dentro da universidade. Não tem certo e errado, existe a sua verdade. Já viu isso? A sua verdade, a minha verdade. Não existe verdade absoluta. Então, meus irmãos, novamente, o que é que nós aprendemos? O que é que nós ensinamos aos nossos filhos? Nós cremos que Deus existe, e que se Deus existe, Deus diz o que é certo e errado.
certo e errado vem dele. Ele que estabelece, de acordo com o seu padrão de santidade. E se nós excluímos Deus da equação, quem é que vai dizer o que é certo e errado? É o próprio homem. E por conta disso, como cada um pensa diferente, cada um vai chegar à ideia de que existe a sua própria realidade. E é por isso que se você tira Deus da equação, tudo se torna possível. Qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de valor. Então, o que que o seu filho aprendeu na igreja? Seu filho aprendeu aqui na igreja que mesmo havendo uma quantidade imensa de pessoas, milhões de pessoas que não creram no Senhor Jesus, essas pessoas possuem certos valores morais. Há uma universalidade de valores. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. Nós falamos a respeito da imagem de Deus. O ser humano ainda continua sendo imagem e semelhança de Deus, embora pecador. E essa imagem e semelhança de Deus reside nele, num corpo e numa alma deformada, mas mesmo assim ele é capaz de ter um conceito de certo e errado. Ele é capaz de identificar que tem certos comportamentos que são desprezíveis, enquanto outros são nobres. Então nós aprendemos que isso existe entre os cristãos e os não cristãos, e que se o mundo abandona esses valores absolutos, tudo vai virar um caos. Mas novamente, quando ele entra no ambiente universitário, tudo isso é colocado em xeque. O que mais que eles encontram na universidade? O marxismo e os seus desdobramentos, que poderia falar muita coisa. Essa interpretação materialista da história, tudo é luta de classes, tudo é o opressor contra o oprimido, o forte contra o fraco. Sempre essa tentativa de você estar dividindo as pessoas em dois grupos. O marxismo cultural, que é a entrada do marxismo na cultura através do feminismo, gaysismo, movimento negro, revolução sexual, especialmente nas ciências sociais. Quem estuda história, geografia, política, direito, tem os nomes dos autores principais que você vai ler. Você tem o Voltaire, Nietzsche, Rousseau, David Hume, Michel de Foucault. São os autores que todo mundo defende que você tem que beber neles para ser alguém. Eles não admitem uma outra leitura, eles não admitem uma literatura concorrente. Tem que ser esses sujeitos aqui. O que eu estou tentando dizer para vocês, irmãos, é que a universidade é um ambiente em que eles estão constantemente lutando para capturar o coração das pessoas, para que eles militem nisso aqui, ou no feminismo, ou no gaysismo, ou no movimento grego, ou em movimentos relacionados à revolução sexual. De alguma maneira eles estão tentando cooptar as pessoas para fazer parte disso. Isso eu tenho muito bem marcado, porque quando eu comecei a fazer história, foi uma das primeiras frases que o nosso professor de filosofia disse em sala de aula. Ele disse assim: vocês estão aqui estudando história na sala de aula, mas vocês não podem apenas estudar história, vocês têm que fazer história. E fazer história era ir para a rua, fazer passeata, quebrar a universidade, destruir os computadores, destruir a luz, fazer greve, esse tipo de coisa. Então, o objetivo não é apenas ensinar valores, mas é cooptar pessoas para esse tipo de comportamento. Tão grave quanto, o que mais que se encontra na universidade? Anticristianismo. Anticristianismo, grave bem isso. Irmãos, a universidade não é um ambiente de liberdade religiosa. Muitos pensam que é. Até o próprio nome universidade é para dar o nome de universalidade. A ideia de que você teria várias visões que às vezes até são conflitantes entre si, mas elas dialogam, elas conversam. Mas a universidade não é esse ambiente. Longe disso. Lá você encontra hostilidade psicológica, ridicularização, ofensa. Cristãos que se atrevem a falar da sua fé, a falar dos seus valores, eles são chamados de preconceituosos medievais, que eles estão disseminando discurso de ódio quando eles defendem o casamento entre homem e mulher. Então, os professores, na sua maioria ateus e agnósticos, eles defendem o seguinte: que crenças religiosas são o tipo de coisa que você precisa abandonar quando você entra na universidade.
Eles pintam essa ideia mostrando que isso é uma espécie de maturação natural. Você entrou na universidade, se espera que você amadureça, se espera que você se torne uma pessoa mais científica, mais racional. Então como é que você faz isso? Abandonando suas crenças religiosas. Esse é o primeiro passo. E isso, irmãos, tem feito com que muitos jovens se curvem diante disso. A Bíblia sendo tratada como um livro de fábulas, crenças ultrapassadas, incompatível com a sociedade moderna, com a ciência. Mas o pior de tudo, eu diria que é isso aqui. Acho que eu passei errado. Essa aqui. Pressão do grupo. O que mais tem feito os jovens cristãos se perder na universidade não é a filosofia, mas é a pressão do grupo. É o jovem que chega lá e para ele se enturmar, para ele ser aceito, para ele criar e se envolver dentro de algum grupo social, ele começa então a abandonar os seus valores ou se calar a respeito dos seus valores. E isso ao lado de um local, de um ambiente em que ele é constantemente exposto a todo tipo de comportamento pervertido. E aí você conta bebida, drogas, balada, pornografia, sexo livre, homossexualismo. Tudo isso sem reprovação e sem culpa. Ninguém para dizer que você está errado. Ninguém para chamar a sua atenção. Ninguém para te questionar. Isso, irmãos, tem seduzido mais que a filosofia. Isso tem seduzido mais do que o Foucault e os seus companheiros. Muitos jovens cristãos, quando entram na universidade, eles se tornam relativistas, não porque leram Nietzsche, mas porque eles estão sendo permitidos serem conduzidos pelas paixões que fazem guerra contra a nossa alma. Isso seduz muito mais. Então, é para esse lugar que os nossos jovens vão? Que alguns de vocês estão? É nesse lugar que a maior parte das horas produtivas do seu dia são dedicadas? Não sei se você vai tanto comemorar daqui para frente quando seu filho diz: passei no vestibular, papai. Mas é para esse ambiente que eles vão. Então, posto esse problema, eu quero pensar com vocês um pouco como é que nós podemos nos posicionar e vencer essa batalha cultural. E aqui eu quero conduzi-los a Daniel capítulo 1, que é o texto que eu quero chamar a sua atenção. Vamos lá abrir a palavra do Senhor e tentar ter um pouco da sabedoria de Deus para a gente pensar essa situação. Bom, vocês conhecem bem o profeta Daniel. Ele é um sujeito que viveu no entroncamento da história. O Daniel, ele de um lado pôde ver toda a glória do povo de Israel, o templo, a cidade de Jerusalém, tudo lindo. E ele também assistiu à destruição da cidade. Então ele viveu assim, aquela transição para uma espécie de apocalipse que aconteceu na história do povo de Israel. Ele foi levado para a Babilônia quando ainda era um adolescente. Ele tinha entre 12 e 14 anos, quando foi levado para a Babilônia como um exilado. Então, eu queria mostrar para vocês que essa tentativa de você pegar jovens, adolescentes que são comprometidos e criados nos caminhos do Senhor, e você pegar esses jovens e capturar a mente deles e tentar mudar a mente deles, mudar a maneira deles verem o mundo e abandonarem a fé, essa estratégia não é nova. Essa estratégia ela já aconteceu aqui na época do profeta Daniel. Então vamos começar com o versículo 1, que diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então aqui nós temos o último rei da dinastia davídica, tendo a cidade cercada. Nós sabemos pelos outros profetas que esse cerco durou 3 anos. Então quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, eles já estavam magros, sem recursos, muita gente morrendo de fome.
Agora, veja a linguagem do verso 2, porque ela é importante. Diz assim: o Senhor lhe entregou. Então veja que não foi de fato Nabucodonosor que conquistou Jerusalém, mas foi o Senhor que entregou Jerusalém para Nabucodonosor. E a explicação está lá nos profetas, os profetas que diziam que por causa do pecado Deus estava entregando a cidade aos seus conquistadores. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então preste atenção nisso. Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém. Ele pega todos os utensílios do templo, todos aqueles utensílios que eram consagrados ao Senhor. Pense aí nos castiçais, nas colheres, nos garfos, todos aqueles objetos que eram utilizados na adoração. Ele pegou tudo isso e levou para a terra do seu Deus e colocou dentro da casa do seu Deus. O que Nabucodonosor queria comunicar para os israelitas com esse gesto de pegar as coisas de Deus e levar para casa, para o templo dos seus deuses? Ele queria mostrar a seguinte ideia: que o Deus de Israel era apenas mais um Deus entre tantos outros deuses que já existiam. Deuteronômio capítulo 6 diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Nabucodonosor já queria desmanchar essa ideia. Ele não é o único, tem outros. Tem Baal, tem Astarote, etc. Então quando ele coloca ali, ele está comunicando essa ideia. Ele está fazendo aquilo que nós poderíamos chamar hoje de pluralismo. Então o ambiente universitário, ele trabalha para formar isso. Uma mentalidade pluralista. Eu sempre tenho dificuldade com essa palavra está no meu calo. Esse ambiente plural. Sua fé não é a única. A sua crença não é a verdade. Existem muitas outras, existem outras crenças, outras religiões, outros deuses. Então aqui nós temos o embrião disso aí. Olha o que ele fez no verso 3. Diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui é a segunda parte dessa estratégia do Nabucodonosor. Ele trouxe os jovens para viver dentro do palácio. Ele queria que esses jovens aprendessem a cultura, a língua dos caldeus. Por que, irmãos, tudo isso? Tudo isso era uma maneira de fazer com que esses jovens rompessem com a sua história, rompessem com a sua fé, rompessem com o seu Deus, que abandonassem os seus valores familiares, que abandonassem o seu comportamento. E uma das formas de fazer isso é ensinando um novo idioma. Você que gosta de um pouco de história, depois leia sobre o que o Alexandre o Grande fez. Ele fez uma coisa muito parecida. Todos os povos que ele conquistava, ele obrigava os povos a falar grego. Até os hebreus, eles continuaram com permissão para exercitar a sua fé, mas eles tinham que ler o Antigo Testamento no grego. Por que no grego? Porque ele queria que eles adquirissem as categorias de pensamento do cidadão grego. E ele conseguiu fazer isso. Então a universidade tem a mesma agenda. Ela quer trazer o jovem para dentro do seu próprio palácio, ensinar uma nova linguagem, em que leva o cristão a romper com a sua história, com seus valores, com o seu Deus. E no versículo 5, veja aí o que tem interessante aqui. Ele diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Por que, irmãos, fazer isso? Porque tirar jovens lá da sua terra, levar para dentro de um palácio, instalações de príncipes, comida da melhor qualidade da época, beber o mesmo vinho que o rei bebia, serem tratados como se fossem príncipes. Por que fazer isso com eles?
Isso era um modo de seduzi-los. Isso era um modo de fazer com que eles esquecessem que eles eram cativos, que eles eram escravos. Você já parou para pensar nisso, que a maior prisão que pode existir para alguém é o conforto? Que o conforto tem escravizado muita gente? Que se você de repente colocar uma pessoa encerrada lá, presa, numa cadeia, e você der todo tipo de conforto para ela, um dia se você abrir a porta da cela, pode ser que essa pessoa não queira sair lá de dentro, porque ela se sente muito confortável naquele ambiente. Essa foi a estratégia do Nabucodonosor: trazê-los, promover conforto, tranquilidade de vida, boa alimentação. É a mesma agenda, irmãos, é a mesma agenda. Trazer, seduzir, a gente vê isso, já ouvi, já vi também. Bolsa de estudo, tornar-se aluno não sei o quê, receber congresso, viajar não sei para onde. Todas essas coisas ainda continuam existindo dentro dessa agenda. O versículo 5, poderia dizer que foi o pior de todos. Melhor, verso 6, ele diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Os nomes de Daniel e dos seus amigos, todos eram nomes relacionados ao Deus verdadeiro, e isso foi mudado. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz, e esse nome foi mudado para Beltesazar, que significa guardião dos segredos de Bel. Bel era uma das divindades da antiga Babilônia. Ananias significa Deus é gracioso, foi mudado para Sadraque. O nome Sadraque significa quem é como Marduk, mais uma das divindades de lá. O nome Misael significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que é a raiz de uma divindade chamada Aku. Azarias significa Jeová auxilia, foi mudado para Abednego, servo de Nebo, uma das divindades. Vocês estão vendo? Uma mudança completa. Ambiente, linguagem, cultura, alimentação e por fim, os nomes. O que eu estou tentando mostrar para vocês, irmãos, é que essa agenda de capturar o coração, a mente, os sentimentos, os afetos do povo de Deus é antiga. Moisés passou por isso quando viveu no Egito. Ele foi retirado lá da companhia da sua mãe, que era uma espécie de ama de leite para ele, com cerca de 4 ou 5 anos de idade. Ele sofreu essas mesmas pressões. José, que viveu no Egito também, sofreu essas mesmas pressões. Ele teve o nome dele mudado para Zafenate Paneia. Olha que nome lindo para você colocar no seu filho. Então, todos eles sofreram esse tipo de coisa. Agora, chegando ao verso 8, nós temos a reação de Daniel, que eu diria que aqui é que reside a sabedoria de Deus para todos nós. No verso 8 ele diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Isso é muito legal, essa passagem. Isso aqui é muito interessante, primeiro, porque Daniel era um adolescente, ele tinha entre 12 e 14 anos de idade. Então é uma maturidade maravilhosa. Segundo, é a maneira como ele enxergava todos aqueles privilégios. Ele via aquilo como contaminação. Tudo aquilo que era desejável, que todo mundo queria, todo aquele estilo de vida tão cobiçado, estudar na universidade da Babilônia com a melhor comida, roupa, tudo isso que todos os jovens talvez da Babilônia babassem para ter, Daniel via aquilo como sendo contaminação. Ele via como algo que iria afastá-lo e destruí-lo do Senhor. E o texto diz, irmãos, que ele tomou uma decisão firme. Ele foi resoluto
eu não vou me contaminar. Aqui o ensino é o ensino a respeito de fidelidade. Alguém disse certa vez que fidelidade é a experiência da resistência e da submissão. Você resiste tudo aquilo que não é de Deus, e você se submete ao Senhor e à vontade dEle. As pessoas que são fiéis, elas não temem a humilhação, elas não temem ser ridicularizadas. Daniel não temeu ser ridicularizado quando ele foi lá para o auxiliar do rei, dizendo que ele só queria beber água e comer legumes. Ele não temeu ser ridicularizado, porque as pessoas que são do Senhor, elas têm muito bem resolvidas dentro de si que a nossa humilhação nesse mundo nada representa comparada com a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós temos resolvidos no coração, que Deus nos chamou para honrar o seu nome, e não para preservar a nossa imagem. E esse garoto, ele já tinha muito bem essas coisas resolvidas dentro dele. No verso 9, nós temos a recompensa. Diz o verso 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No versículo 15 diz: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então Daniel optou por uma dieta de vegetais e água, e o texto diz que Deus concedeu misericórdia. No verso 17, diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência, toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aqui, irmãos, tem tanta coisa maravilhosa. A primeira coisa que o Daniel aprendeu é que quem supre as necessidades é Deus. Ele entendeu que ele podia ter uma dieta só em vegetais e água, e ele ser suprido pelo Senhor para ter saúde. Ele entendeu isso. Daniel aprendeu que a provisão vem de Deus. A provisão da existência dele, da saúde dele, não precisava vir das comidas da Babilônia. Você já parou para aprender essa lição? Você já aprendeu essa lição? Sua provisão vem de Deus, que você não precisa negociar a fé para você ter um emprego melhor, para você se dar bem no negócio. Você não precisa fazer isso. Ele tomou aqui, irmãos, uma decisão muito radical. Eu não vou comer essa comida, eu não vou beber esse vinho. E muitos autores têm especulado por que ele tomou essa decisão. E tem muitos autores que destacam o fato de que aquelas comidas eram oferecidas a ídolos, eram comidas de idolatria, e que Daniel comesse aquelas comidas, ele seria participado dos cultos idólatras que estavam envolvidos naquela refeição. E eu acho que essa visão está certa, mas tem uma outra linha de teólogos que tem falado um outro aspecto que eu creio que complementa esse primeiro. A ideia de que quando Daniel resolveu não participar e não comer aquelas comidas, é porque ele queria continuar lembrando que ele era cativo. Ele queria continuar lembrando que a Babilônia não era a terra dele. Ele queria continuar lembrando que aquele povo não era o povo dele, que aquela comida não era a comida que ele comia no meio do povo dele. Que aquela realidade, todas aquelas coisas que estavam sendo oferecidas ali não eram dele, não era do povo dele, não era do Deus dele. Ele queria manter-se distinto daquele povo. Ele queria que os seus valores fossem valores diferentes. E o que aconteceu, irmãos? Deus honrou. Ele aprendeu que a existência dele vinha do Senhor, o suprimento vinha do Senhor. Ele aprendeu que ele não precisava se vender por uma bolsa de estudo, que ele não precisava fazer vista grossa ao erro, ao pecado, para ficar bem com algum professor. Ele aprendeu isso. Lições que nós precisamos aprender também nos dias de hoje.
Agora, a linguagem mais linda é a do verso 17, as duas primeiras linhas. Diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Pergunto para vocês: Daniel se tornou o maior de todos. Onde foi que ele aprendeu? De onde veio o seu conhecimento? Foi dos livros que ele leu na Babilônia? Foi dos professores com os quais ele estudou? Diz que a Babilônia era muito avançada na época nos estudos de astronomia. De onde veio o conhecimento dele? Veio de Deus. Foi Deus que deu conhecimento a ele. Todo homem que nós vamos ver que ele se torna no restante dos capítulos, cada vez mais ele crescendo, se tornando um homem influente, tudo isso foi a ação direta do Senhor abençoando ele. Não foi a partir do conhecimento dos livros que ele leu na Babilônia. São lições, irmãos, que nós precisamos aprender. O conhecimento, a sabedoria, as bênçãos, o sustento vem de Deus, não vem da Babilônia. Pois bem, quero, já concluindo, só trazer alguns conselhos finais. Na verdade, são 3, e depois nós vamos encerrar com uma oração. O primeiro é esse aí, irmãos. Os nossos filhos precisam ser preparados para a batalha cultural desde a infância. E é por isso que nós estamos trazendo esse assunto. Eu poderia só juntar os jovens universitários da igreja e conversar só com eles. Mas eu trouxe isso para todos vocês porque esse assunto, ele precisa estar ocupando espaço na nossa mente, nas nossas orações e nas nossas preocupações de hoje. Então nós precisamos preparar os nossos filhos para essa batalha. Pensa em pessoas como Moisés, José, Daniel, aquela menina que é mencionada em 2 Reis capítulo 5, que morava na casa de Naamã. Lembra da história? Que Naamã estava lá doente de lepra. Ela falou: se você fosse lá conversar com o profeta, ele ia curar você. Esses 4 personagens da Bíblia têm um ponto em específico. Todos foram levados de casa muito cedo. Todos perderam o contato familiar muito cedo, mas aquilo que eles aprenderam de Deus foi suficiente para mantê-los fiéis e frutíferos, mesmo vivendo longe dos pais e no meio do mundo pagão. E eu penso que nós temos que criar os nossos filhos nesse sistema. Hipoteticamente falando, se seu filho, sua filha fosse raptado de você, levado para um país muçulmano, tudo que ele aprendeu a respeito de Deus, da vida, da cosmovisão cristã, deveria ser suficiente para que ele se mantesse fiel, crente no Senhor Jesus Cristo e frutificando mesmo longe de você. Nós temos que formar a nossa família assim. É uma guerra, irmãos, é uma batalha que está acontecendo. E nós temos que começar a preparar os nossos filhos desde cedo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem corajosos desde cedo. De se posicionar, de mostrar o erro, de falar, de não temer ser ridicularizado. Nós temos que ajudá-los a enfrentar essa timidez desde cedo, para que no futuro eles não sejam engolidos quando estiverem no ambiente universitário. Segundo conselho é que a igreja deve ajudar, sim, criando um ambiente em que os jovens sejam cativados por Deus, na mente e no coração. Mente e coração. Eu estou falando de estudo e vida devocional. Eu estou falando que jovem cristão e os cristãos de modo geral precisam ser inteligentes. A gente precisa estudar mais. A gente precisa entender que essas cosmovisões que nós falamos há pouco, niilismo, relativismo, naturalismo, etc., todas elas têm furos, têm erros terríveis, e elas são ilógicas quando investigadas com um pouco mais de profundidade. E nós precisamos buscar orientar os nossos jovens da literatura, mostrar para eles onde está o erro, onde é que está o equívoco dessas visões, e mostrar que elas não se sustentam quando são colocadas dentro de um exame mais profundo. Isso é luz, isso é conhecimento.
tem como você argumentar a partir das Escrituras, usando princípios da biologia, da história, da filosofia, da arqueologia. Existem livros, palestras, cursos sobre isso, e nós precisamos trabalhar essas questões no nosso coração, dos nossos jovens e das nossas crianças. Isso é o que eu estou chamando de mente. Mas ao mesmo tempo, vida devocional frutífera. Não adianta o trabalho se resumir ao trabalho mental, porque ele pode conhecer todos os erros das filosofias mundanas, ele pode saber apontar todas as suas inconsistências, mas ainda assim ele não amar a Deus, e ele ser perdido, ir para o inferno e padecer para sempre. Eles têm que conhecer o Evangelho, eles precisam ter vida devocional frutífera, conhecimento de Deus, amar o Senhor. Você tem que trazer seu filho para a igreja, ensinar para ele o que é a família da fé, ajudá-lo a criar laços de amizade, de relacionamentos dentro do ambiente eclesiástico, porque ali eles vão crescendo, um ajudando o outro, um estimulando o outro na fé e nas boas obras diante do Senhor, ajudá-los a servir na igreja, a amar a igreja, a valorizar a igreja. Então nós precisamos desses dois trabalhos, na mente e no coração. E por último, nós devemos prezar para que dentro da igreja haja um ambiente de mentoreamento. O mentoreamento nada mais é do que cristãos maduros, experimentados, orientando os mais novos, ajudando, orando, respondendo perguntas, aconselhando, chamando pessoas para perto, chamando jovens para perto, ensinando, cobrando, criar prestação de contas. Como é que você está? Como é que está a vida devocional? Como é que está o seu namoro? Como é que você está servindo a Deus? Como é que anda a sua vida? Esse ambiente em que nós zelamos uns pelos outros. Então, meus irmãos, só dessa maneira é que nós vamos vencer essa grande batalha cultural. Que Deus nos abençoe, que Ele ilumine a nossa mente, que Ele proteja as nossas famílias e que Ele faça da nossa igreja um ambiente em que nós temos conhecimento de Deus e ao mesmo tempo muito fervor e amor pelo Senhor em nossos corações. Amém. Vamos orar. Te louvamos, Pai, por essa manhã. Nós agradecemos pelas bênçãos do Senhor. Tu és bom, Senhor, e nós te louvamos porque o Senhor nos deu o conhecimento de Cristo, e a partir dessa visão da tua glória, nós podemos entender de uma forma abrangente a criação. Mas nós sabemos ao mesmo tempo, Pai, que estamos no meio de uma grande batalha, de uma grande guerra cultural, espiritual, moral. E nós necessitamos muito do Teu Espírito, Senhor, para termos vitória nessa batalha. Nós necessitamos da sabedoria da Tua palavra para orientar, Senhor, a maneira da gente criar os nossos filhos, de educar os nossos jovens, de prepará-los para lidar com todo esse ambiente de uma forma crítica, espiritual, madura, em que eles serão capazes de frutificar, mesmo vivendo num ambiente tão ímpio. Pedimos que o Senhor faça isso na vida deles, que o Senhor proteja os nossos filhos, guarde as nossas crianças, que eles sejam orientados desde cedo, na mente e no coração, a Te amar. Que a nossa igreja, Senhor, seja uma bênção na vida de todos os seus membros, ajudando-os com as ferramentas bíblicas para entender a cultura, lê-la, compreender os seus perigos e dar direção sobre caminhos, comportamento, padrões que devem ser seguidos. Nós pedimos pelos adolescentes da nossa igreja, Senhor, para que eles
não se desliguem emocionalmente do Senhor e do teu povo, que eles se mantenham fiéis, alegres, cheios de Ti, ávidos por Te conhecer, que eles sejam corajosos em testemunhar do Senhor, que eles não tenham vergonha do Evangelho, que eles vivam uma vida cristã plena e frutifiquem em todo o ambiente que estiverem. Que o Senhor nos livre do mal, do pecado, do maligno. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque sem o Senhor nós não conseguiremos. Mas com o Senhor nós poderemos ter vitória. Nós poderemos, Senhor, ser luz e sal. Nós poderemos mostrar para esse mundo que Tu és grande. E que o Senhor, e através do Senhor, é que nós podemos ter uma explicação real do mundo em que vivemos e dos padrões corretos de comportamento e vida. Nós pedimos também, ó Deus, pelos jovens, estudantes universitários que já foram contaminados por essas visões. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, que eles retornem ao Senhor, que através do Teu Santo Espírito eles tenham novamente os seus sentimentos cativados a estar na Tua presença, a viver somente para o Senhor. Ajuda-nos, Pai, nós necessitamos de Ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.